história. E hoje no Explicador Virtual a gente vai ver sobre a presença africana aqui no Brasil. Primeira coisa, gente, vamos pensar nos africanos. Por muito tempo, os livros de história quase que tiravam os africanos aqui, né? Mostrava os africanos na questão da Constituição, sabe aquele mito das três raças? Povo brasileiro sendo constituído por negros, europeus, que seriam os brancos, e índios. Sobre os europeus, a gente sempre estudou muito. História da Europa, a gente sempre teve muita presença disso. Os índios, a gente também estudava sobre os costumes, como eles moravam. Só que os africanos ficaram muito tempo relegados ao segundo plano. A gente não estudava muito como que vieram parar aqui, como que eram as tradições deles. Isso aconteceu, o que acabou fazendo? Com que a gente tivesse uma série de preconceitos por não conhecer. Quando você desconhece alguma coisa, você tende a julgar. Então essa aula é para a gente tentar entender um pouco como foi a presença africana no Brasil e ver como que foi o desenvolvimento disso na história. A gente vai ver um pouquinho sobre a sua cultura, sobre a sua religião e de que forma eles eram tratados aqui, assim que chegavam aqui no Brasil. Primeira coisa, gente, olha para essa imagem. Essa imagem está mostrando sobre como que os escravos foram trazidos para cá, os africanos. Eles não vieram porque quiseram, de livre e espontânea vontade. Eles vieram amarrados para trabalhar como escravos. Eles vieram não porque queriam uma vida melhor ou começar de uma nova forma, como muitos europeus vieram para cá. Eles vieram porque foram aprisionados lá na terra de origem deles para trabalhar sem ganhar nada aqui no Brasil. Principalmente a partir do avanço das plantações de cana-de-açúcar no Nordeste. Você precisava de mão de obra. No início, a mão de obra era indígena, mas foi se transformando para mão de obra escrava. E aí a primeira coisa que vocês têm que ter muita atenção. Por algum tempo, falava-se o seguinte: transferiu a mão de obra dos índios para os escravos, para os negros, porque os índios eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar na terra. Gente, não é isso. Preste atenção. O africano, lá na África, até chegar ao Brasil, vocês vão ver que tinha uma rede de pessoas, um sistema que muita gente ganhava dinheiro em cima disso. Além do mais, os índios, eles conheciam a terra, eles moravam aqui, sabiam rotas de fuga, conheciam melhor do que aqueles que estavam chegando para invadir. Já os negros não, os escravos, eles estavam chegando aqui, né, numa terra diferente, escravizados, então, muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Esse é o primeiro ponto de hoje. Primeira coisa, quando a gente fala em africanos, cuidado, gente. Às vezes a gente fala África como se a África fosse um país. E a África não é um país. A África é um continente que tem vários países diferentes. Por exemplo, tem como a gente falar assim, a América do Sul? A gente é igual aos argentinos, aos uruguaios, aos chilenos? Não. Cada um tem sua característica própria, cada um tem sua cultura, não é? A língua pode até ser incomum para alguns povos, mas tem muitas características que são diferentes. Então, como é que a gente vai falar em africanos de uma forma geral, como se fossem todos iguais? Não, eles não eram todos iguais. Eles eram povos de diferentes lugares da África, né? Olha aqui o tamanho da África. Você acha que todo mundo que está vindo daqui era igual? Tinha a mesma formação, o mesmo pensamento? Claro que não. Tinham características físicas e culturais próprias. Se você pegar a foto, né, dos escravos, né, você vai ver que até a constituição do rosto, as feições, tudo, eles têm diferença entre eles. Então vamos ter cuidado para a gente homogeneizar o que não é homogêneo. Trouxeram hábitos, línguas e tradições que marcaram o nosso cotidiano. Quando a convivência foi muito grande, coisas que hoje a gente tem como natural, que a gente já naturalizou, veio dessa influência africana no nosso dia a dia. A maioria dos africanos que
que entraram no Brasil saiu da região localizada no sul do Equador, pelos portos de Benguela, Luanda, Cabinda, Costa da Mina, Porto dos Lagos, Ajudá, São Jorge na Mina e Moçambique. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olha só, a gente tem aqui povos diferentes, os bantus e os sudaneses. Olha só, os sudaneses vieram principalmente para a Bahia e os bantus aqui para o Rio de Janeiro. E por que eu estou chamando a atenção isso para você? Porque quando a gente estuda até a questão da religiosidade e dos costumes, você vê que no Rio de Janeiro e na Bahia, mesmo os dois sendo originários dos escravos africanos, tem diferenças marcantes. Por quê? Porque eram povos diferentes. Os africanos escravos que chegavam no porto do Rio de Janeiro tinham tradições e uma cultura diferente daqueles que chegavam na Bahia. Isso explica, por exemplo, tinha a questão aqui chamada sincretismo. Sabe o que é sincretismo? É quando você tenta botar religiosidades diferentes combinadas de uma forma, nesse caso, que possa ser aceita. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil existiam os jesuítas, que catequizavam, a presença católica era muito forte. A religiosidade católica em Portugal era predominante e quando veio fazer colonização aqui no Brasil, isso se expandiu. Eles chegam da África com os cultos que eles faziam lá. E assim, a gente tem que pensar que todo mundo lá fazia a mesma coisa. Não! Repito, cada região tinha o seu culto diferente, tinha os seus rituais diferentes. Só que quando eles chegam aqui no Brasil, esses rituais não puderam ser feitos, porque você tem a presença muito grande da Igreja Católica. Isso, de certa forma, era reprimido. Era feita associação entre esses cultos que os escravos africanos faziam com uma questão de demônio, uma demonização desses rituais. Então, como forma até de manter suas tradições, algumas vezes eles faziam associações entre o que eles cultuavam na África e o que era aceito ser cultuado aqui no Brasil. Então existiu essa troca, essa questão de assimilação cultural, que é o quê? Você preserva um pouco daquela cultura que já veio antes, pegando elementos dessa cultura nova. Então é isso que a gente fala sobre sincretismo. Então alguns santos da Igreja Católica foram botados como símbolo do que eles cultuavam lá na África. E isso de formas diferentes, gente, na Bahia e no Rio de Janeiro. Porque cada povo tinha a sua forma de cultuar. Então é bom para a gente entender que quando a gente vê até hoje a associação entre alguns santos da Igreja Católica, e aos orixás das religiões de descendência afro, na verdade significa o quê? Uma forma de resistência cultural, uma forma deles tentarem manter preservadas aquelas raízes lá de onde eles vieram. Deu para entender? Então, o que você faz? Aqui você está vindo povos diferentes para o Brasil. Etnia versus porto. Nessa questão de transferência da África para o Brasil, muitas vezes você perdia sua identidade. Eu falei da questão da religião, mas não foi só a questão da religião. O nome. Pensa, qual é a primeira coisa que você fala quando se apresenta para alguém? Hoje eu comecei essa aula falando: oi, eu sou Maíra Poubel. O nosso nome é quase que a nossa forma de se diferenciar no meio de um grupo, não é? Só que quando eles vêm para o Brasil, até isso é negado deles. O nome que eles tinham morreu. E nem o lugar, nem a etnia que eles vieram era respeitada. A pessoa era conhecida pelo porto de onde ela saiu. Exemplo, meu nome é Maíra Poubel, eu nasci no Rio de Janeiro. Então é como se quando eu fosse traficada, ao invés de ser Maíra, eu fosse conhecida apenas como Rio de Janeiro. Eu virasse Rio de Janeiro. Você entende? Você tira qualquer traço distintivo de personalidade e põe a pessoa como aquilo de onde ela nasceu.
Então, no Brasil, os africanos não eram chamados pela sua etnia, mas sim pelo nome do porto ou região aonde tinham sido embarcados. Além disso, eles eram batizados com nome em português. Vamos dizer, por exemplo, que o nome deles era Jurum, tá? Inventei isso agora. Quando chegava no Brasil, o Ixurum não era mais Ixurum, virava José da Silva. Por quê? Era uma forma... Você tá vendo que você tá tentando o tempo inteiro quebrar com aquelas tradições que eles vinham anteriormente. Uma coisa, gente, normalmente as famílias, tipo, marido, filho e mulher eram separados. Você não queria manter nenhum laço de família exatamente porque eles vinham para trabalhar. Eles achavam que os escravos eram como se fosse uma raça inferior. E isso, se fosse considerado, é quase sub-humano, né? Os negros não têm alma. Existia essa fala. Você vê, né, nas folhas, nos documentos históricos, muitas vezes, essa afirmação, né? Então, o que acontece? Você tenta acabar com qualquer vínculo. Apagar o passado, a memória, a família, os amigos, a língua e o lugar de origem. Olha só, essa foto aqui, ó, tá como se, Benguela, como se fosse o nome. O que isso tá aqui mostrando? Benguela é o nome de um porto, não é nem o nome da etnia e muito menos o nome de origem africana. Então, esse escravo, quando chega aqui, ele deixa de ter uma identidade e passa a ser conhecido apenas pela transação comercial a qual ele deu origem. Então ele é conhecido como Benguela, o nome do porto. Deu para entender? E a escravidão. Aqui a gente vai chegar como que eles iam parar nesses portos. Primeira coisa, às vezes a gente ouve assim, mas os escravos mesmo que se escravizavam, a gente não vai criticar aqui no Brasil porque lá já era assim. Gente, vamos ter muito cuidado. Existia o costume, quando tinha guerra entre os povos diferentes, quem perdia a guerra muitas vezes era escravizado pelo outro povo. Aí você pensa, isso daí é um costume muito... Gente, isso em várias sociedades, em vários costumes, isso já aconteceu também. Então, o que acontece? Um povo perdia, o outro escravizava. O que aconteceu foi que com a chegada dos europeus ali, essa troca começou a ficar mais intensa. Porque esses que tinham sido vítimas, né, tinham sido escravizados porque eram vítimas dessa guerra, passam a ser vendidos. Então vamos olhar assim com cuidado. Conseguir pessoas na África para vendê-las na América foi um negócio muito lucrativo que durou mais de 300 anos. Muitos lucravam com o tráfico negreiro. Portugueses, africanos e brasileiros. Então, muito cuidado quando dizem que não, mudou dos índios para os negros porque os índios são preguiçosos. Tinha muito dinheiro envolvido aqui. Você vai ver como. O primeiro passo para você conseguir o escravo. Os traficantes forneciam tabaco, aguardente, pólvora e, sobretudo, armas de fogo aos chefes africanos. Em troca, exigiam prisioneiros de guerra. Então, é o famoso escambo, né? É quando você faz essa troca. Então, você pegava principalmente arma de fogo. Era o que mais se trocavam. Depois, conseguia arma de fogo. De posse dessas armas, os chefes africanos faziam guerras e obtinham prisioneiros. Então, você trocou, você pega a arma, faz guerra e consegue de novo. E o passo número 3, os prisioneiros eram negociados com traficantes que o vendiam na América como escravos. E aí, só pra gente terminar aqui, bom, ali a gente viu passo a passo como que era essa obtenção de escravos. Então é o seguinte, tem guerras para obter prisioneiros, né? Então tinha aquela guerra, quem perdia a guerra virava prisioneiro. Esses prisioneiros são trocados por arma de fogo e pólvora no porto. E aí eles vão lá, chega com o prisioneiro, pega a arma. Essas armas são usadas para quê? Para fazer novas guerras para obter prisioneiro. Que depois que tem prisioneiro, é trocado de novo por arma. Então é um círculo vicioso que vai se
repetindo. Isso origina o quê? 75% dos africanos entrados na América foram produtos de guerra. Então você vê que quase todo mundo que chegou para trabalhar como escravo, chegou a partir disso daqui, de ser trocado por armas de fogo que fomentavam e alimentavam novas guerras. Então por isso a gente hoje pensa que a consequência mais trágica da chegada do europeu ao continente africano foi o surgimento de um novo tipo de guerra entre os africanos. Guerra para obter e vender pessoas a traficantes. Já existiam guerras ali, mas essa é uma nova guerra. É uma guerra que tem como finalidade a venda nos portos para os traficantes de escravos. A gente vai ficando por aqui, né? Depois a gente continua a ver sobre a presença africana no Brasil. Tchau!